Vamos falar então hoje um pouquinho sobre a solidão como um possível fator de estresse. Para quem não me conhece, eu sou Regina Chamon, sou médica, hematologista de formação, mas há muitos anos trabalhando com gerenciamento do estresse dentro do contexto clínico. Eu brinco que eu cuido do estresse antes dele virar doença. E a ideia é, então, hoje a gente ver um pouquinho como que é a biologia do estresse, né? Então, vou começar trazendo aqui um dado histórico, evolutivo, biológico. Quando a gente olha o desenvolvimento da nossa espécie, a gente vai ver que já há muitos milhões de anos, pelo menos que a gente sabe, desde aqui do Homo naledi, que parece ser o nosso ancestral mais próximo, né, dentro da espécie Homo. Então, pelo menos há 2 milhões de anos atrás, a espécie Homo já vivia em grupos e já tinha uma cultura do cuidado. Quando a gente vai ver estudos arqueológicos, estudos de regiões onde viviam essas populações ancestrais, é comum que se encontrem ambientes em que havia já rituais, né, feitos para deixar os mortos daquela comunidade de alguma forma enterrados ou celebrados ali em alguns espaços. Muitas vezes isso acontecia em regiões distantes de onde essa população vivia. Então havia essa preocupação de outras pessoas dessa comunidade levarem esse corpo, né? Também a questão de conseguir alimento, de se proteger. Então a espécie Homo, e principalmente nós humanos, desde da nossa ancestralidade mais remota, vivemos em comunidades em que o cuidado que é feito por um grupo é uma estratégia biológica para a gente sobreviver. Mas se a gente for observar como que nas últimas décadas a nossa espécie tem se comportado, a gente vai ver que cada vez mais pessoas estão vivendo em isolamento, em solidão. Então, essa nossa estratégia biológica de viver em comunidade, ela está sendo quebrada sem que a nossa biologia tenha se ajustado para isso. E aí, só para a gente deixar bem claro aqui, às vezes eu vou usar como sinônimos ao longo dessa nossa conversa solidão e isolamento social, mas se a gente olhar ao pé da letra científica, são dois termos diferentes. A solidão, ela está muito mais relacionada com a sensação subjetiva, com a experiência que aquela pessoa tem. Então, a pessoa pode estar rodeada por várias outras pessoas e ainda assim ela se sente sozinha. É isso que a gente chama de solidão dentro de um olhar científico, né? Dentro de uma denominação científica. E o isolamento social é uma medida mais objetiva, é aquela pessoa que de fato está afastada das outras pessoas ou está mantendo poucas relações entre si. Então, o isolamento é o que a gente vivenciou ali no período da pandemia do Covid. A gente tinha que ficar encontrando poucas pessoas. E a solidão é esse lugar um pouco mais da experiência, de uma percepção subjetiva, de sentir que não tem apoio, que não tem outras pessoas com quem se possa contar, tá? Então, pensando na solidão, na última década, muitos estudos têm saído observando os impactos da solidão na nossa saúde. E esse estudo da Lundstad, ele é um estudo bem grande, foi feito em vários lugares do mundo e mostrou que a solidão aumenta em 30% a mortalidade por todas as causas, sendo esse um fator de risco muito importante para a nossa saúde, assim como outros já bem conhecidos, né? Como, por exemplo, o sedentarismo, a obesidade. A gente tem um editorial que saiu no Lancet em 2003 comparando a solidão ao consumo de 15 cigarros por dia. Essas duas coisas têm um dano na nossa saúde muito similar. Então, a gente vê que a solidão se compara com outras coisas bastante objetivas que podem fazer mal à nossa saúde. Mas a solidão é uma coisa muito comum. A gente tem dados de que ao longo da vida, pelo menos em algum momento da vida, 2/3 das pessoas se sentem sozinhas, têm essa sensação de solidão. E de 2025 para cá, esse impacto foi tão significativo
que a Organização Mundial de Saúde considerou a solidão uma crise de saúde pública, por todos os impactos que a gente vai ver que a solidão causa na nossa saúde. Os estudos mostram que a incidência dessa sensação de solidão ela é mais comum entre idosos e entre adolescentes. São duas faixas etárias em que é mais comum essa percepção, mas ela pode nos acometer a qualquer momento da nossa vida. Então, eu trouxe esse artigo, que foi um artigo publicado em 2025, que avalia, que ele traz, né, que a solidão, ela é uma condição que ativa no nosso organismo a sobrecarga alostática, que é o mecanismo através do qual o estresse nos adoece. E, sendo a solidão um fator modificável, né, a gente consegue mudar esse fator, é importante que a gente reconheça em nós mesmos, nos nossos contatos, ou nos nossos pacientes, nos nossos clientes, a presença da solidão, para que a gente possa, de alguma forma, intervir e mudar esse determinante de saúde. Então, aqui está o QR Code do artigo, se alguém quiser pegar o artigo na íntegra, é um artigo que foi feito num departamento de pesquisa clínica de uma faculdade nos Estados Unidos, que fica em Washington, e ele faz essa revisão narrativa, utilizando artigos desde 2000 até 2025. Períodos anteriores a 2000, a gente não tem muita literatura nessa área, então é um artigo que tem uma quantidade bem atualizada, assim, de outras avaliações. E aí ele mostra para a gente esses impactos da solidão na nossa saúde. Então, nós já vimos que existe um aumento da mortalidade em torno ali de 30%, um aumento de mortalidade por todas as causas em pessoas que têm uma maior sensação de solidão, mas a gente tem também impactos físicos. A solidão cursa com maior risco de doença cardiovascular, de derrame, diabetes, de alguns tipos de câncer, e cursa também com alterações da nossa saúde mental. Demência, ansiedade, depressão, ideação suicida, são todas condições relacionadas de forma direta ou indireta à percepção de solidão. E aí, esse estudo, publicado em 2024, ele avaliou um grupo de pessoas, fez uma escala de solidão nessas pessoas, e as pessoas que tinham mais traço de solidão, ou seja, as pessoas que pontuavam mais para a solidão nesse estudo, também eram pessoas que, nas situações do dia a dia, se sentiam mais estressadas. Elas avaliavam que durante o dia dela, mais situações eram estressantes do que o grupo menos solitário. E não só elas percebiam com mais frequência o estresse no dia a dia, como elas classificavam esse estresse como mais intenso. Então, o estresse mais presente, mais intenso, essas pessoas também reagem de forma mais negativa aos eventos estressores e elas recorrem menos ao suporte. Ou elas procuram menos suporte, ou mesmo tendo suporte, elas não se sentem tão apoiadas nos momentos de estresse. Então, a gente vê que o impacto da solidão é muito grande no que se refere à percepção de estresse, a percepção de recursos mesmo, ou da falta de recursos, na verdade, né, para lidar com esse estresse. E aí, eu gosto muito do trabalho de um psiquiatra chamado Gregory Fricchioni, que ele traz esse conceito que o estresse ele está muito relacionado com a ameaça de separação de tudo que nos traz bem-estar. Então, toda vez que eu me sinto ameaçada de ser separada de alguma coisa que eu sinto que me faz bem, isso é um estímulo que provoca no meu organismo a resposta de estresse. E aí a gente vai vendo que essa percepção de estresse, ela vai aumentar o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, ela vai também promover inflamação sistêmica, e tudo isso vai acontecendo de forma bidirecional. Então, o aumento da solidão ativa mais a resposta de estresse, uma maior ativação da resposta de estresse traz uma sensação maior de solidão. A solidão aumenta a inflamação sistêmica faz com que as pessoas
também entrem nesse contexto maior de solidão. A gente tem a alteração da atividade cerebral, muito por influência de uma inflamação do sistema nervoso central. Essa alteração da atividade cerebral desregula toda a parte emocional, pode gerar comportamentos mal adaptativos no dia a dia, né? Então, um coping mal adaptativo para lidar com o estresse, e isso vai fazendo com que a solidão gere um estresse tóxico que acaba desregulando vários dos nossos sistemas e aumentando, assim, o risco de doença. Então, um dos mecanismos pelos quais a solidão pode gerar doença é através de uma ativação sustentada da resposta de estresse, uma ativação sustentada do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e do eixo simpático adrenomedular, trazendo todas as repercussões negativas do estresse crônico. Pensar que a solidão é uma coisa que não está pontualmente com a gente, né? Quem tem essa sensação de solidão, em geral, essa sensação ela persiste por muito tempo. Então, isso gera uma ativação da fisiologia do estresse que fica prolongada. Um outro motivo que faz com que a solidão também cause uma série de doenças é o aumento da inflamação crônica subclínica, que pode vir pela via do estresse. A gente sabe que o estresse crônico aumenta a liberação de substâncias inflamatórias na corrente sanguínea, mas a percepção de solidão por si só, em muitos estudos, ela é associada ao aumento de liberação de algumas substâncias inflamatórias, principalmente da interleucina 6. Outros fatores, como PCR, TNF-alfa, parece que não tem um efeito muito grande. Mas esses estudos que a gente tem hoje, comparando solidão com inflamação crônica, são estudos com metodologias muito diferentes. Então, alguns dão mais positivos que outros. É difícil comparar esses estudos. Tem muito também um viés cultural, muitas vezes uma escala de solidão que é aplicada em um país, talvez por uma cultura diferente em outro país, ela vai dar um resultado totalmente diferente. Então, esses estudos, a gente ainda precisa de uma metodologia mais adequada para avaliar os impactos da solidão na inflamação. Parece que tem esse aumento aí da interleucina 6, mas é algo que a gente ainda precisa, que a ciência precisa olhar com um pouquinho mais de calma. E, claro, é algo muito complexo avaliar a solidão, né? Então, talvez um pouco dessa diferença entre os estudos e de falta de metodologia mais consistente para essa avaliação se dê pela própria complexidade desse tema, né? Então, vimos que a solidão ativa o eixo do estresse, provavelmente tem um impacto no processo de inflamação crônica subclínica, e ela também afeta o funcionamento do nosso cérebro. Então, tem alguns estudos já mostrando que pessoas com uma sensação maior de solidão têm essa região que a gente chama de cérebro social, que é um conjunto ali de áreas que inclui a ínsula, a amígdala, o núcleo accumbens, uma parte do córtex pré-frontal. Esse cérebro social ele passa a funcionar de forma diferente, né? Então, aqui eu trouxe um estudo para vocês que avaliou, aplicou um questionário de solidão e dividiu as pessoas em dois grupos. Um grupo que tinha baixa incidência de solidão, que é a linha azul, e um grupo que tinha alta incidência de solidão, que é esse grupo, essa linha vermelhinha aqui. Então, a gente vê que existe uma diferença da intensidade de ativação da ínsula, do núcleo accumbens, da amígdala cerebral, nas pessoas que têm menor ou maior sensação de solidão, né? E por que que isso acontece, então? Uma das coisas que acontece é que existe uma alteração da capacidade de prestar atenção. Quando a gente se sente só, a gente tem um viés de atenção, que a nossa atenção ela é mais atraída para situações de ameaça social. E a gente tende a interpretar mais os sinais do nosso entorno como ameaça, né? Então, tem esse viés de atenção e de interpretação, e essa pessoa sente que ela vivencia uma ameaça mais persistente, mais constante no dia a dia.
Outra coisa que acontece é que as pessoas mais solitárias, elas têm uma redução da liberação de ocitocina em comparação com pessoas menos solitárias, mesmo quando elas têm interações sociais positivas. Então, a resposta emocional dessas pessoas é diferente, e a ocitocina, que é o neurotransmissor que traz a sensação de vínculo, ela está em menor quantidade nessas pessoas. E aí os estudos hoje ainda não conseguem esclarecer. Será que a pessoa, por se sentir em estado de solidão, libera menos ocitocina? Ou o fato de liberar menos ocitocina faz com que ela tenha menos interação social e por isso ela tem maior sensação de solidão? A gente ainda não sabe o que causa o quê, mas a gente sabe que essa correlação existe. Essas pessoas também têm uma ativação reduzida em algumas áreas de processamento emocional, nas áreas de recompensa, como o núcleo accumbens, que a gente viu. Então, são pessoas que têm mais dificuldade de sentir confiança nas outras pessoas, né? Então, elas enxergam mais ameaça e elas confiam menos no outro. E também elas têm uma menor integração da região do nosso cérebro que lê as emoções e da região do nosso cérebro que faz a integração social. É como se essas áreas conversassem menos. E aí, momentos de emoção não geram necessariamente integração social nessas pessoas, como em geral acontece em outras populações, né? Então, trazendo aqui para vocês um artigo da Nature que mostrou que a solidão altera tanto a estrutura do nosso cérebro quanto o funcionamento do cérebro. E as principais áreas acometidas vão ser aqui, ó, a região dorso-medial do córtex pré-frontal, que é uma área que faz parte da nossa rede de modo padrão, do Default Mode Network, o estriado ventral, o hipocampo, que está relacionado com a memória, a amígdala, que é o circuito que dispara a resposta de estresse. E aqui também, ó, a região dorsolateral do córtex pré-frontal, então, tanto a região do meio quanto da lateral, elas têm um funcionamento diferente, a ínsula e o lobo temporal superior. Então, basicamente, o que essas áreas fazem? Elas são áreas responsáveis pela nossa capacidade de atenção, de processamento visual, pela nossa percepção da gente como um ser, uma história contínua do mundo, né? Essa rede de modo padrão, ela dá essa referência autobiográfica, essa narrativa autobiográfica que vai nos construindo como pessoas, e são áreas que estão relacionadas com a cognição social também. Então, quando essas áreas passam a ter um mau funcionamento ou um funcionamento alterado, isso vai trazendo prejuízo em como essa pessoa pensa sobre si mesmo, como ela se vê. Em geral, isso repercute numa sensação maior, por exemplo, de autocrítica. São pessoas que sentem mais culpa, mais vergonha, se criticam mais. Tem esse estado de hipervigilância à ameaça, elas detectam, entendem, percebem mais ameaças no ambiente. E também tem a alteração desse processamento da saliência emocional. Então, quando alguma emoção surge, o cérebro não sabe muito bem o que fazer com aquela emoção, como interpretar, para onde mandar, o que ativar, né? Então, são essas alterações da função e da estrutura cerebral que se correlacionam com a maior sensação de solidão. E aí, exatamente por conta dessas alterações, as pessoas mais solitárias, elas têm uma sensibilidade muito alta para ameaças. Qualquer coisa no ambiente acaba se tornando uma ameaça, e aí essas pessoas têm um comportamento muito defensivo. Essa situação de hipervigilância e de defesa constante, no final das contas, ativa a resposta de estresse e acelera esse processo de adoecimento por uma sobrecarga de estresse, além do que o organismo dá conta de lidar. Trazendo aqui como é que a solidão impacta em algumas condições de saúde. Então, a solidão é um grande fator de risco para doenças cardiometabólicas. Ela está associada com hipertensão arterial sistêmica, uma maior incidência de mortalidade por eventos cardiovasculares, como infarto,
Pessoas com mais solidão, a gente consegue predizer uma maior incidência de infarto, AVC e diabetes no futuro. E essas pessoas também têm um aumento da hemoglobina glicada, que é um marcador muito inicial de um organismo que pode desenvolver diabetes no futuro, né? E os estudos mostram que esse aumento da hemoglobina glicada, ele está muito relacionado com a resistência à insulina causada pelo processo de estresse crônico. Então, a gente tem o estresse como um fator de risco muito importante para doenças cardiometabólicas, mas um fator de risco que pode ser mudado, que a gente pode intervir para reduzir essa incidência futura de infarto, de derrame, de diabetes. Quando a gente pensa no impacto da solidão nas doenças neurológicas, também isso já está muito bem documentado, que a solidão se associa com declínio cognitivo e acelera esse declínio, faz com que o declínio aconteça de forma mais rápida ao longo do tempo, também acelera a progressão de quadros demenciais e a solidão hoje prediz o declínio da memória ao longo do tempo, muito por conta daquela alteração toda da arquitetura cerebral que a gente viu agora há pouquinho. E também tem uma relação com doenças psiquiátricas e essa relação que a gente chama de bidirecional, né? Então, tanto a solidão pode causar doença psiquiátrica, quanto a doença psiquiátrica pode levar à solidão, principalmente quadros de depressão, transtorno de ansiedade, psicose, transtorno de personalidade, ideação suicida e também transtorno alimentar. Tem estudos mostrando essa correlação, por exemplo, para anorexia, né? Então, pontos para a gente ficar atento quando a gente atende paciente com algumas dessas condições. E aí a gente passa para um contexto da solidão que está mais relacionado com determinantes sociais de saúde. Esse artigo fala em inequidade corporificada. Isso que foi uma tradução livre, né? Mas é difícil a gente traduzir esse embodiment do inglês. Eu coloquei aqui como corporificada, no sentido de que muitas vezes a solidão está relacionada com determinantes estruturais como preconceito, discriminação, racismo, populações marginalizadas, né? Então, essa hierarquia social afeta a percepção de solidão, e não só essa condição traz a solidão, como a percepção de solidão aumenta, é como se ela fosse uma lente que aumenta a percepção de estresse quando esses fatores estão presentes. Então, a pessoa que sofre discriminação e é solitária, o estresse dela vai ser muito maior do que a pessoa que sofre discriminação, mas tem uma rede de apoio, não tem essa sensação de solidão tão presente, né? Então, isso é algo para a gente também ficar bastante atento dentro da nossa prática profissional. Então, fazendo aqui um resumo de como a solidão acaba levando a essa série de alterações na nossa saúde física e mental, a gente tem a ativação da resposta de estresse, com ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal e do sistema simpático, uma série de alterações no funcionamento do cérebro que faz essa mudança do funcionamento do cérebro social, o declínio cognitivo que a gente viu que fica acelerado, a inflamação e a solidão também traz impacto no eixo cérebro-intestino, fazendo uma resposta inflamatória intestinal que acaba disparando respostas inflamatórias no sistema nervoso central. E a gente viu também um aumento da incidência das doenças cardiometabólicas. Então, de fato, a gente precisa se acostumar a perguntar mais para os nossos pacientes sobre sensação de solidão, sobre rede de apoio. É algo que a gente sabe que é muito importante, mas que muitas vezes, no contexto do atendimento, a gente não traz com tanta ênfase, né, no nosso dia a dia. E do mesmo jeito que a gente tem essa ameaça de separação que leva a gente a ter uma maior percepção de estresse, nós também temos o que o Dr. Gregory Fricchioni chama de solução de conexão.
Então, toda vez que eu me sinto conectado com aquilo que me faz bem, isso me gera a sensação de segurança e, portanto, eu posso relaxar, né? O meu organismo pode entrar em estados de relaxamento que são muito restaurativos do ponto de vista biológico. E aí, essa segurança das conexões sociais, ela pode ser chamada de uma segurança social. O que que é a segurança social? Quando a pessoa sente que ela tem várias pessoas a quem ela pode recorrer quando ela precisa de ajuda, né? Então, se eu só tenho uma pessoa com quem eu posso contar, ou duas pessoas com quem eu posso contar, pode ser que no momento em que eu preciso, essas pessoas não estejam disponíveis, né? Então, ter segurança social é ter uma rede ampla de diferentes pessoas que podem me apoiar em diferentes necessidades, em diferentes momentos, né? Então, assim como a gente viu o impacto da solidão, vou trazer um pouquinho o outro lado, impactos da percepção de conexão para a nossa saúde. E aí a gente tem uma série de estudos mostrando que em adolescentes, estudos principalmente nos Estados Unidos, mostrando que adolescentes que são vítimas de discriminação, e eles são acompanhados ao longo do tempo, né? Então são estudos que a gente chama de prospectivos. Depois de alguns anos, o adolescente que sofreu discriminação, mas tinha apoio emocional, seja da família, de um cuidador mais próximo, ou de uma rede, ele teve uma menor incidência de depressão no futuro do que os adolescentes que sofreram discriminação e não tiveram esse apoio emocional no momento desse evento de discriminação. Então, de fato, a gente ter apoio emocional, ter rede de apoio reduz a incidência de depressão. Reduz também, no aspecto biológico, a ativação do estresse. Tem estudos mostrando que pessoas em situações de estresse social, né? Então, aqueles testes em que você fala em público, que as pessoas estão te julgando, são testes usados em estudos para avaliar o estresse social. Pessoas que passavam por um teste desse, bastante estressante, mas afinal, elas recebiam um abraço de uma pessoa querida, uma pessoa que elas gostavam e tinha uma relação significativa, elas tiveram menores níveis de cortisol do que pessoas que passaram pelo mesmo teste e não receberam apoio, não ganharam um abracinho de ninguém. Então, o abraço pode ser uma ótima ferramenta de gerenciamento de estresse para a gente, né? E também a gente sabe que o suporte, o comportamento de cuidado, altera a forma como os genes se expressam. Tem um estudo bem clássico feito com ratinhas, que dividiu as ratas em dois grupos. Então, uma rata que era a rata que eles chamam do grupo de cuidadora, que é uma rata que tem um comportamento de lamber muito os filhotes, que é um comportamento associado ao afeto, né? Nessa espécie. E o outro grupo era uma ratinha que não tinha tanta demonstração de afeto, ela não cuidava tanto, não lambia tanto os filhotinhos. E esses filhotes, na verdade, eram filhotes de uma mesma ninhada, tinham a mesma carga genética, eles foram divididos para essas duas é, ratinhas mães, né? Ratinhas cuidadoras. E quando esses filhotes se tornam adultos, os filhotes que foram cuidados, eles expressam menos um gene que é o gene do receptor do glicocorticoide, que é um gene que vai disparar a é um receptor que vai disparar a resposta de estresse. Então, o ratinho que recebeu afeto, que teve esse vínculo de conexão quando filhotinho, na vida adulta, ele era menos acometido pelo estresse do que os ratinhos que não receberam o mesmo suporte, o mesmo cuidado. Então, a gente vê que, de várias formas, essa sensação de conexão é benéfica para a nossa saúde. E aí, o que que a gente pode fazer? Quais são possíveis estratégias de intervenção para que se possa lidar melhor com essa solidão que é algo tão presente e que faz tanto mal para a nossa saúde? Então, estratégias de intervenção que têm maior chance de sucesso para manejo da solidão, geralmente são estratégias que são feitas em grupo, grupos que promovam uma interação social significativa entre as pessoas que estão participando, que tenham intervenções que sejam alinhadas com os valores de cada indivíduo, com a percepção de identidade que aquele indivíduo tem no mundo.
atividades também que convidem essa pessoa para participar. Então, os participantes eles são ativos dentro ali da intervenção. Geralmente, grupos com uma duração um pouco maior, né? Uma intervenção muito breve, ela não tem tanto impacto, mas intervenções ali em torno de 1, 2 meses, que em geral é o que a gente vê em vários trabalhos em grupo, elas tendem a ser mais bem-sucedidas. E quando existe o contato com um facilitador, né? Tem alguém ali que está próximo, que está conduzindo aquele trabalho. Então, essas estratégias têm uma chance maior de sucesso no manejo da solidão. E aí, trazendo aqui algumas estratégias que entram aí dentro desses critérios. Então, a gente pode entender qual é a comunidade que essa pessoa está inserida e se essa comunidade tem recursos, tem grupos de apoio, tem o grupo, sei lá, o grupo da igreja que faz prática de yoga, tem o grupo de bordado da, da rua da pessoa, né? Então, quais são esses recursos que a pessoa pode participar e nós, como profissionais de saúde, prescrevemos a ida para esses grupos, facilitamos esse contato, conseguimos com que o paciente chegue tenha acesso a esses recursos. Uma outra coisa bastante importante que a gente tem hoje no Brasil, não tão amplo ainda, mas em outros países já começando a ficar mais presente, que é o cuidado informado pelo trauma, que é o profissional de saúde conhecer o que é o trauma, como o trauma se desenvolve e como é que eu posso, no meu atendimento, ter essa abordagem mais cuidadosa para pessoas que vivenciaram ou vivenciam trauma, né? O trauma ele está muito associado com a pessoa que teve uma situação estressante e não se sentiu apoiada. Não é tanto a situação que gera o trauma, mas é a percepção de suporte que essa pessoa tem que vai fazer com que aquele evento estressante seja traumático ou não, né? Então, nós, como profissionais de saúde, estarmos um pouco mais atentos para isso, olharmos com mais cuidado e nos capacitarmos para fazer esse acolhimento é muito importante também, né? E aí, estratégias, que são estratégias que eu gosto muito, que estão dentro aí da área do gerenciamento do estresse. E aí eu vou destacar duas estratégias para vocês aqui. Uma que é o mindfulness, ou a atenção plena, a presença consciente, e a outra que é a compaixão. Por que que essas estratégias são tão eficazes no manejo da depressão, né? Porque as estratégias de atenção plena, de mindfulness, de meditação, elas vão fazer essa regulação emocional, porque elas atuam nas áreas cerebrais do nosso cérebro social, né? Então, promove uma melhor regulação emocional. Essas pessoas percebem mais a situação que elas estão vivenciando, elas se conectam mais com o que está acontecendo a cada momento e tem uma maior capacidade de flexibilidade cognitiva, sai de um pensamento rígido, de um pensamento que é sempre automático e não muda, para um pensamento mais flexível no sentido de ver mais possibilidades, de olhar as coisas por um aspecto diferente. E essas habilidades que são cultivadas na prática de meditação, nas estratégias de atenção plena, elas fazem com que a gente tenha uma maior capacidade de conexão social e, por isso, geram uma redução do isolamento. Então, grupos, programas que trabalhem em meditação, atenção plena como estratégia de gerenciamento de estresse são muito boas também para esse suporte da solidão, que é um pouco o que eu ensino na capacitação em gerenciamento de estresse, né? Dentro do programa de 8 semanas que eu ensino na capacitação, a gente trabalha várias práticas, várias diferentes práticas que vão trazendo essa consciência mais presente para o dia a dia e ampliam a capacidade de flexibilidade cognitiva. E outra estratégia de gerenciamento do estresse que também ajuda muito é a habilidade da compaixão. A compaixão é algo que a gente tem dentro da gente, mas que pode ser treinada, né? Então, tanto essa compaixão por si mesmo quanto pelos outros ajuda a lidar com a solidão de novo, porque quando a gente
treina a compaixão. Isso traz maior regulação emocional, mas principalmente porque reduz a percepção de vergonha, de autocrítica. Isso faz com que essa pessoa consiga se relacionar com os outros de uma forma mais facilitada, né? Então, são ótimas estratégias aí para a gente incluir quando a gente está pensando em manejo da solidão, estratégias para intervir nessa solidão. E aí, dentro dessa abordagem que eu uso no consultório, que eu ensino nos cursos, né, que é a abordagem SER, a gente tem os três pilares do gerenciamento de estresse: o sistema de estresse saudável, o estímulo ao descanso profundo e os recursos de adaptação. E dentro desses recursos de adaptação, eu gosto de pensar em três esferas desses recursos que nos ajudam a ter mais capacidade de lidar com a adversidade. A gente tem a esfera mais do corpo, a esfera mais da mente, mas também essa esfera da conexão, trabalhando a rede de suporte, então a conexão da pessoa com o outro, trabalhando a espiritualidade, a conexão dessa pessoa com o que seja sagrado para ela, trabalhando a conexão da pessoa com o ambiente, com a natureza. Então, eu gosto muito no consultório ou lá no curso de trazer diferentes estratégias, diferentes práticas que fortaleçam essa conexão. E quando a gente fala de rede de suporte, muitas vezes a gente pensa de cara no apoio emocional, e esse é um tipo de suporte que é muito importante, mas não é o único, né, que a gente precisa. A gente também precisa, na nossa rede de suporte, pessoas que sejam capazes de oferecer um apoio mais prático para a gente no dia a dia, aquela pessoa que pode ir no mercado para você quando você adoece, que pode te ajudar a trocar um chuveiro quando seu chuveiro queimou e você não sabe o que fazer, né? Também muito importante para os nossos pacientes é o suporte de informação. Então, onde que essa pessoa vai buscar informações? Quais são informações seguras? Quem são as fontes de informação que ela pode ter? Então, quando a gente pensa em pacientes com doença crônica, apoiá-los a encontrar, fazer essa curadoria da informação também é super importante. E tem esse apoio que a gente chama do apoio de pertencimento, né? Que é eu sentir que eu faço parte de uma comunidade, que eu faço parte de uma rede de pessoas que pensa da mesma forma. Quando a gente se encontra com outras pessoas que têm uma visão de saúde parecida com a nossa, que entendem a importância do estresse dentro do cuidado em saúde, isso dá uma sensação muito boa de que a gente tem a quem recorrer no momento de, nossa, não sei o que fazer com esse paciente, senti meu trabalho talvez não está dando certo, né? A gente tem a quem recorrer porque a gente pertence a um grupo de pessoas que pensa mais ou menos parecido. Então, para a gente encerrar, eu gosto demais dessa frase do Gabor Maté, que é um médico, ele trabalha muito com a questão do estresse, do trauma, que ele diz que segurança não é a ausência de ameaça. Segurança é a presença de conexão. E eu acho isso bonito demais, porque assim, na nossa vida a gente vai ter momentos de adversidade, a gente vai ter momentos de dificuldade, coisas ruins podem acontecer a qualquer momento, e não é o fato dessas coisas estarem presentes na nossa vida ou não que vão fazer com que a gente se sinta solitário. Mas é sim o fato de a gente vivenciar um momento de dificuldade se sentindo apoiado por uma rede de pessoas, pelas conexões mais que transcendem um pouco mais a nossa lógica, né? É esse apoio que faz com que a gente sinta a nossa humanidade compartilhada e que a gente possa atravessar, navegar mares mais agitados com um pouco mais de tranquilidade, tá? Aqui o QR Code do grupo de estudos, para quem quiser participar e estar com a gente nessas discussões mensais de artigos científicos. E acho que é isso. Qualquer dúvida, coisas que vocês precisarem, estou à disposição. Estão aqui meus contatos.